Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais intensas sobre conflito e perdão. A saga de dois irmãos Jacó e Esaú. É uma daquelas narrativas que ensinam algo muito profundo sobre as feridas que a gente carrega e sobre a alegria surpreendente que pode nascer de uma reconciliação. E a grande pergunta que essa história coloca à nossa frente é essa. Um ressentimento que durou 20 anos, sabe? Enraizado em traição, em dor. Será que isso pode mesmo ser curado num único momento? É isso que a gente vai descobrir. Para entender tudo, a gente precisa voltar para a origem do conflito, que está lá no coração de uma família. Uma família que acabou se quebrando por causa da preferência dos pais e de uma traição que mudou tudo. Olha só o cenário. De um lado, a gente tem Jacó, o trapaceiro, que era o queridinho da mãe, Rebeca. Ele era bem astuto e queria a bênção do pai de qualquer jeito. Do outro lado, Esaú, o cara impulsivo, caçador, o preferindo do pai, Isaque. Essa dinâmica de favoritismo já criou ali um ambiente super tóxico, sabe? Era o palco perfeito para o engano. E aqui acontece o ponto de virada. Esaú, levado pela fome do momento, simplesmente troca o seu direito de primogenitura, que era uma herança espiritual importantíssima, por um prato de ensopado. Essa escolha, que mostra o pouco valor que ele dava às coisas espirituais, acabou definindo o rumo não só da vida dele, mas de todos os seus descendentes. A consequência disso foi imediata. A família se partiu. Jacó, com medo da raiva do irmão, foge. E o que vem depois são 20 longos anos de separação, de silêncio e de um ressentimento que só foi crescendo com o passar do tempo. Agora, o que é impressionante nessa história é ver como essa ferida pessoal não ficou só entre eles. Ela se espalhou, sabe? Transformou uma briga de irmãos num ódio amargo, que durou gerações e gerações entre duas nações inteiras. Essa linha do tempo mostra bem isso. A fuga de Jacó foi só o começo. A rivalidade entre ele e Esaú acabou virando a história de duas nações, Israel e Edom. E olha só, séculos depois, os edomitas, que eram os descendentes de Esaú, ainda perseguiam os israelitas. O eco daquela ferida familiar foi muito, mas muito longo. E não foi uma rivalidade qualquer, não. Foi uma coisa bem ativa, bem hostil. Os descendentes de Esaú negaram passagem a Israel no deserto, se aliaram a inimigos para saquear Jerusalém e, como o livro de Obadias conta, chegaram ao ponto de matar israelitas que tentavam fugir do massacre. O ódio era real e era mortal. E é aqui que está o ponto crucial. Embora o perdão tenha acontecido entre os dois irmãos, e a gente já vai ver isso, o legado de ódio continuou. Isso mostra o poder terrível que um rancor não resolvido pode ter. Ele pode envenenar gerações inteiras. Mas agora a gente chega no ponto da virada, o momento que muda tudo na história. Depois de 20 anos, Jacó decide voltar. Só que, antes de reencontrar o irmão, ele precisa ter um encontro profundo consigo mesmo e com Deus. E Jacó ficou só. Essa frase é tão curta, mas tão cheia de significado. É nesse isolamento, longe de tudo e de todos, que o nosso coração teimoso é confrontado. A solidão vira o palco para uma transformação de verdade. Jacó passa a noite inteira lutando com uma figura misteriosa. Mas, veja bem, essa luta não era para ele vencer. Não era sobre sobreviver. Era sobre se render. Era Deus quebrando o orgulho de Jacó, sabe? Desgastando toda aquela autossuficiência dele para que a graça finalmente pudesse ter espaço para entrar. E o resultado disso tudo é incrível. Jacó sai dessa luta mancando com a ferida física, mas com uma identidade espiritual totalmente nova. Ele ganha um novo nome, Israel, que quer dizer aquele que luta com Deus. A ferida se torna uma marca para sempre. Um lembrete de que a força dele não vinha mais de si mesmo, mas da sua total dependência de Deus. E aí, com o coração transformado, Jacó finalmente vai ao encontro do irmão. O clímax da história está chegando e a tensão está no ar. O que será que vai acontecer? Jacó estava apavorado. Ele dividiu a família em 2 grupos, preparou um monte de presentes, se curvou no chão 7 vezes. Ele estava esperando o pior, a vingança de um irmão que ele tinha enganado e ferido profundamente 20 anos atrás. Era a expectativa humana. A mais lógica, né? Mas o que acontece quebra qualquer lógica. Esaú corre, ele não espera, ele corre na direção de Jacó. E no lugar de uma espada, ele oferece um abraço. No lugar do ódio, lágrimas de reencontro. 20 anos de amargura simplesmente se dissolveram num instante de graça e perdão. Essa história emocionante acaba nos levando a um princípio que vale para todo mundo.
O que aconteceu com Jacó e Esaú é, na verdade, um reflexo de uma verdade espiritual muito maior. A transformação do Jacó é um espelho dessa promessa divina. A verdadeira mudança, aquela que nos faz capazes de perdoar o que parece imperdoável, não vem da nossa própria força. Vem de um coração novo, um coração de carne, sensível, transformado, que só Deus pode dar. E aqui que a gente entende o que é de fato a reconciliação. Não é só um esforço humano para voltar para Deus. É, antes de mais nada, a iniciativa da graça de Deus que remove a barreira, que remove a hostilidade e nos dá a capacidade de responder e de voltar para Ele. Então, como é que a gente pode trazer isso para o dia a dia? Primeiro, buscar essa transformação lá dentro, no coração. Segundo, tomar a decisão de abandonar as mágoas, não deixar que o passado continue ditando as regras do presente. E terceiro, praticar o perdão, lembrando sempre que o modelo para a gente perdoar é o tamanho do perdão que a gente já recebeu. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Jacó saiu da sua maior luta com uma ferida que o transformou para sempre. E se, na nossa vida, aquela ferida que mais dói, aquela dor que parece que não vai curar nunca, for justamente o ponto de encontro para uma nova dependência de Deus e o lugar exato onde uma paz que a gente nem esperava pode finalmente começar a nascer?